sulfúricas, em parte porque há vida na Terra. Há 4 bilhões de anos, a Terra era parecida com Vênus, com uma atividade vulcânica imensa, envolta em dióxido de carbono e vapor de água. Mas à medida que a Terra envelhecia, o vapor de água esfriou e começou a chover. Choveu o suficiente para criar os oceanos, onde surgiram formas de vida primitivas. Essas criaturas microscópicas primitivas começaram a incorporar o carbono, um ingrediente essencial do qual toda a vida passou a ser feita, liberando oxigênio na atmosfera. Isso começou a agir como um controlador do calor, evitando os extremos de temperatura encontrados em Mercúrio e Vênus. A superfície da Terra agora fervilha de vida, e a vida moldou o planeta. Fez nossa atmosfera e cobriu nosso solo com florestas e cidades. A vida fez mais do que ocupar a Terra, ela se parte de sua própria estrutura. Os homens não podiam ver a beleza do planeta Terra até que o vimos do espaço. Uma das visões mais espetaculares do universo levou astronautas às lágrimas. Muito antes de os homens se aventurarem no espaço, já havia filmes de ficção científica com viagens espaciais. Flash Gordon, Buck Rogers e muitos outros emocionaram uma geração inteira com suas aventuras. Mas a fantasia só começou a se tornar realidade em 1961, quando o cosmonauta russo Yuri Gagarin realizou o primeiro voo orbital em redor da Terra. Até agora, a Lua é o único astro que os homens pisaram fora da Terra. Em 1969, a Apollo 11 levou Neil Armstrong e Buzz em sua viagem de 800 mil quilômetros ida e volta. Tranquility Base here. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Houve 6 alunizagens, durante as quais os astronautas recolheram amostras de pedras, tiraram fotografias, jogaram golfe e mostraram que a gravidade da Lua é 1/6 da gravidade da Terra. Como a Lua não tem atmosfera, não há ventos nem chuvas. Por isso, as pegadas que esses astronautas deixaram permanecerão intactas durante milhares de anos. A Lua completa uma órbita em redor da Terra em pouco mais que 27 dias, o mesmo tempo que leva para girar em torno do seu próprio eixo. Por isso, nunca vemos o lado oculto da Lua. Talvez seja por essa razão que ele sempre esteve envolto em mistério. A Lua é símbolo de romance. Dizem que se 2 namorados trocarem juras de amor sob a Lua cheia, eles permanecerão juntos para sempre. Mas a Lua cheia também revela lobisomens e bruxas. De tempos em tempos, a Terra e a Lua ficam alinhadas, de modo que a luz do Sol projeta a sombra da Lua na Terra, criando um eclipse solar. Numa mesma região da Terra, o eclipse total do Sol só ocorre a cada 360 anos e ainda é recebido com muita superstição. Festejos chineses tentam afugentar o dragão, que, de acordo com a lenda, devorou o Sol. Durante 2 anos, uma equipe japonesa permaneceu nas florestas de Sarobetsu para observar e estudar as ribelinas da Ilha do Norte. Ágeis, com excelente faro e audição, esses caçadores noturnos conseguem captar os sinais mais sutis da natureza. As maravilhas do Japão e os mistérios de um animal que não descansa nem no período mais frio do ano. Planeta Terra, domingo, 5:30 da tarde. Eu acho uma emissora que tem que ser
preservada e cada vez mais a sua programação deve ser ativada, porque a televisão é a única televisão não comercial que trata de coisas que são educativas importantes, que abre a cabeça das pessoas, enfim. Fenômenos celestes muitas vezes estão ligados a monumentos antigos, como Stonehenge, no sul da Inglaterra. No amanhecer do dia 24 de junho, as pedras se alinham exatamente com o sol nascente. Hoje em dia, há maneiras melhores de estudar o movimento dos planetas. O observatório moderno permite que os astrônomos mergulhem no espaço. Mas até mesmo os mais sofisticados telescópios ópticos são prejudicados pela atmosfera da Terra. A melhor solução é um telescópio no espaço. O telescópio Hubble é isso. Lançado em 1990, ele nos envia fotografias de estrelas e planetas, muito valiosas pelos seus detalhes e também por sua beleza majestosa. Depois da Terra, chegamos ao planeta onde se esperava ver vida, Marte. Foi um astrônomo italiano, Giovanni Schiaparelli, que há mais de 100 anos notou pela primeira vez linhas estranhamente retas na superfície de Marte. Ele concluiu que poderiam ser grandes canais construídos por marcianos. Hoje sabemos que ele não viu canal nenhum. Era apenas um defeito do seu telescópio. Mas desde então, Marte vem estimulando a ideia de que não estaríamos sozinhos no universo. Na década de 1930, imaginou-se que havia homenzinhos verdes vivendo em Marte, prontos para invadir a Terra. Uma reportagem de rádio no início da transmissão de uma novela, A Guerra dos Mundos, provocou pânico ao descrever a aterrissagem de marcianos. Mas, em certo sentido, somos constantemente invadidos por Marte. Em 1996, cientistas descobriram um pedaço de um meteorito marciano nas terras geladas da Antártica. Encravados na pedra, havia o que poderiam ser fósseis microscópicos de bactérias. Talvez tivesse existido vida em Marte há milhões de anos, mas é quase certo que agora não há vida em Marte. É um mundo frio e árido, com uma temperatura que raramente sobe além do congelamento. Como a Terra, Marte tem água em nevoeiros baixos em vales profundos ou presa nas calotas glaciais dos polos. Há vulcões imensos, inclusive a montanha mais alta do Sistema Solar, o Monte Olympus, com 2,5 a altitude do Monte Everest. Tempestades violentas assolam o planeta durante meses seguidos. A primeira sonda que pousou em Marte foi despedaçada pelo vento em 20 minutos. Tendo o nome do deus da guerra dos romanos, Marte sempre foi associado a fúria e conflito, ainda mais por parecer vermelho sangue. Presume-se que as pessoas nascidas sob sua influência sejam impetuosas e exaltadas. Na verdade, a cor vermelha vem do óxido de ferro, mais conhecido como ferrugem. Longe de ser o sanguinário e heróico deus da guerra, Marte é apenas enferrujado. Apesar de sua aridez, talvez seja o único planeta que poderia abrigar uma colônia humana. Um plano ambicioso seria remodelar o planeta por um processo conhecido como formação da Terra. A teoria é que, se forem introduzidas formas primitivas de vida, elas poderiam adaptar a atmosfera e finalmente tornar o planeta habitável. O processo levaria milhares de anos, mas se funcionasse, teríamos um lugar no espaço como o nosso. Além de Marte, há o cinturão de asteroides, bilhões de fragmentos de rocha que, segundo alguns cientistas, sobraram da formação do Sistema Solar.
Esses fragmentos, às vezes, saem de sua órbita, aproximam-se da Terra, penetram na atmosfera e entram em combustão, deixando um traço brilhante no céu, um meteorito, uma estrela cadente. Alguns meteoritos caem na superfície da Terra. Acredita-se que essa cratera no Arizona, com mais de 800 metros de largura, tenha sido formada por um bloco de pedra com 48 metros de diâmetro. Em 1972, um meteorito enorme roçou a atmosfera. Se essa bola de fogo tivesse caído na Terra, teria explodido com a força de 5 bombas atômicas. O cinturão de asteroides marca o limite dos planetas internos, que são rochosos. Aqui na Terra, mal podemos conceber a distância e o tamanho dos outros planetas. Estamos agora no reino dos gigantes gasosos. Júpiter, que tem o nome do rei dos deuses dos romanos, é o maior planeta do nosso sistema solar. Houve uma revolução no pensamento depois que Júpiter foi localizado no céu. No século XVI, a Igreja Cristã acreditava que a Terra era o centro de tudo. Mas o cientista polonês Nicolau Copérnico chegou à conclusão de que o centro do sistema solar era o Sol e não a Terra. Temendo represálias da Igreja, Copérnico retardou a publicação de suas teorias até estar no leito de morte. Mas suas ideias foram retomadas por um astrônomo italiano, Galileu Galilei. Ele estudou Júpiter e suas luas e foram as órbitas dessas luas que o convenceram de que os planetas gravitavam em redor do Sol. Para não ser aprisionado por causa de suas ideias radicais, ele se retratou publicamente, dizendo que a Terra não se movia. Mas no seu íntimo ele sabia que a Terra girava em redor do Sol. Suas últimas palavras foram, no entanto, ela se move. Desde a época de que foram descobertas mais 12 luas de Júpiter, fazendo um total de 16. Tudo em Júpiter é imenso. Ele tem 1.300 vezes o volume da Terra e 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas juntos. Essas imagens reais mostram os gigantescos regimes de vento que carregam o gás em redor do planeta em faixas que giram em direções alternadas. A grande mancha vermelha é, na verdade, o olho de um furacão imenso com mais de 300 anos. O núcleo rochoso de Júpiter tem o dobro do tamanho da Terra, mas é um inferno com mais de 33 mil graus Celsius, onde o hidrogênio é comprimido até agir como metal. Se Júpiter fosse muito maior, o calor provocaria uma fusão nuclear. Ele não seria mais um planeta, e sim uma estrela. De certa maneira, Júpiter parece desafiar nossa compreensão da natureza. Como convém ao rei dos deuses, Júpiter faz o que quer. Embora Galileu tivesse formulado corretamente as órbitas dos planetas, ele não sabia como isso ocorria, o que os mantinha suspensos no espaço. A resposta, de acordo com a lenda, ocorreu ao cientista inglês Isaac Newton, quando ele estava sentado embaixo de uma macieira. A maçã caiu por causa de uma força que ele chamou de gravidade. Todos os corpos no espaço exercem essa força e quanto maior for o corpo, maior é a gravidade. Disparada com uma velocidade suficiente, uma maçã pode escapar da gravidade da Terra e sair voando em direção às estrelas. Mas a certa altura a maçã se mantém equilibrada, longe demais ir, perto demais para escapar. Entraria então em órbita em redor da Terra. Quando Newton descobriu a gravidade, descobriu também a força que mantém os planetas na órbita do Sol. É a gravidade que cria alguns dos aspectos espetaculares da astronomia, como os anéis de Saturno. Eles também constituem um grande mistério para os primeiros astrônomos. Galileu achou que via 3 planetas, um maior com 2 menores ao lado. Só um telescópio mais potente poderia identificar corretamente os anéis. Embora
pareçam sólidos, eles são feitos de cubos de gelo, de cristais minúsculos a blocos do tamanho de uma geladeira. Todos os gigantes gasosos têm anéis, mas os de Saturno são mais brilhantes e facilmente visíveis. Como Júpiter, Saturno é quase todo feito de gás. É tão leve e tem uma densidade tão baixa que flutuaria na sua banheira. Se coubesse, é claro. Ele também tem mais luas que os outros planetas. Já foram descobertas 18. A gravidade de 2 dessas luas fazem o anel interno executar uma espécie de dança celeste. A estranha beleza dos planetas deu origem a ideias fantasiosas. De acordo com Pitágoras, o matemático grego, a perfeição da forma esférica dos planetas deveria se estender ao som deles. Ele acreditava que os planetas cantavam em suas órbitas, criando a mais perfeita harmonia, a música das esferas. Muitos dos grandes astrônomos também eram músicos. William Herschel era professor de música, mas se interessava por astronomia como amador. Revoltado com o custo dos telescópios, ele construiu o seu e descobriu um planeta novo em 1781. Ele chamou seu novo planeta de Georgius Sidum, em homenagem a Jorge III, rei da Inglaterra. Quando o rei perdeu suas faculdades mentais, foi decidido que o planeta não deveria ter o nome do monarca louco, e sim o de um deus romano. Urano, a personificação do céu, o 7º planeta a partir do Sol. Observações posteriores do novo planeta revelaram irregularidades na sua órbita. Os cientistas concluíram que esses movimentos deviam ser provocados por outro corpo. Em 1846, os astrônomos finalmente encontraram o 8º planeta exatamente onde esperavam. Ele recebeu o nome do deus do mar dos romanos, Netuno. Urano e Netuno muitas vezes são descritos como planetas irmãos, mesmo que esses dois gigantes gasosos estejam 10 vezes mais distantes um do outro do que a Terra do Sol. Urano quase não tem características, parece uma grande bola verde de bilhar flutuando no espaço. A superfície de Netuno apresenta manchas brancas, nuvens e regimes de chuvas na atmosfera. Sua cor azul vem da presença de gás metano. Assim como Netuno interfere na órbita de Urano, concluiu-se que outro planeta ainda mais distante estava afetando a órbita de Netuno. Percival Lowell, um astrônomo americano, observou o céu, mas não localizou o planeta nas suas fotografias. Ele procurava alguma coisa enorme do tamanho dos gigantes gasosos. Em 1990, fotografias, embora vagas, finalmente levaram a identificação do 9º planeta. Era um planeta pequeno e rochoso. Está tão distante que o telescópio espacial Hubble mal consegue vê-lo. A nova descoberta despertou a imaginação do público. Foram sugeridos nomes como Atlas, Osíris e até Constance, por causa da mulher de Lowell. Foi adotado, finalmente, o nome proposto por uma menina de 11 anos de Oxford, na Inglaterra. Plutão, o deus romano da morte e do inferno. Na extremidade do sistema solar, Plutão está tão longe do Sol que é um mundo frio e árido. Sua atmosfera de nitrogênio e metano pode congelar totalmente no inverno e cair como neve azulada. É um lugar sem nenhum atrativo para a vida humana. Embora seja improvável que o visitemos, uma viagem de volta da Terra levaria pelo menos 30 anos. Sua única lua, Caronte, só foi descoberta em 1978 e muitos mistérios de Plutão ainda estão para ser desvendados. Poucos astrônomos acreditam que existam outros planetas depois de Plutão. As observações mais distantes do sistema solar só revelaram a existência de pequenos planetóides. É o depósito do entulho do sistema solar, onde foram parar o que restou da formação dos planetas.
Além do nosso sistema solar, há uma vasta extensão de espaço vazio, onde a luz do Sol leva 5 horas e meia para chegar, leva mais de 4 anos para atingir a estrela mais próxima. A estrela mais distante no universo está a 15 bilhões de anos-luz. A nossa Terra já foi considerada o centro do universo e maior que o Sol. Agora sabemos que é apenas uma pequena pedra preciosa azul, flutuando no espaço e no tempo.